Oi, gente, boa noite. Mais um dia de aula, né? Nós aqui juntos, né? Eu aqui em casa, vocês na casa de vocês aí. Então, a gente vai dar continuidade. Hoje é um tema que é a continuidade da nossa primeira aula, né? Na nossa primeira aula, a gente viu a ética no contexto geral, a gente viu também conceitos éticos, vimos a parte de ética profissional, de código de ética profissional, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a bioética, que também é um ramo da ética, tá bom? A bioética, ela é a junção de duas palavras gregas. Bios, que significa vida, e ethos, que significa conduta. Então, a junção, a combinação dessas duas palavras vai formar ética da vida. Então, o que seria isso? Essa ética da vida, essa bioética, né? Então, assim, a bioética, ela é um ramo da ética, onde ela vai trabalhar com tudo o que esteja envolvido em relação à vida. Seja ela a vida humana, seja ela a vida animal, a vida de outros seres. Então, tudo que envolva condutas éticas, condutas morais e que estejam envolvidos em relação à vida, a bioética vai estar envolvida, certo? Seja ela a preservação da vida humana, seja ela o respeito às pessoas, né? Então, tudo que tiver relacionado à vida, que a gente fala em vida e que tem uma ética ali envolvida, né? Que a gente fala em ética, em moral, em condutas, a gente vai estar falando de bioética, certo? A bioética é uma área de estudo interdisciplinar que envolve a ética e a biologia e estuda a moralidade da conduta humana na área das ciências da vida que pesquisam, manipulam e curam os seres vivos. Então, assim, a bioética, ela faz parte de todas as disciplinas, certo? Só que ela vai agir principalmente na questão da medicina, tá? No ramo da medicina, a bioética vai estar muito presente nesse ramo da medicina, seja na parte das condutas médicas, seja na parte dos procedimentos médicos ali que vão estar envolvida a ética. Então, quando a gente fala em medicina, em condutas médicas, a gente vai estar falando muito em bioética. E a bioética também, ela faz parte, assim, também, principalmente na questão da ciência também. No ramo da ciência também, ela se faz muito presente. Principalmente nas questões de inovações tecnológicas e que essas inovações tecnológicas, elas estejam relacionadas à vida, né? Principalmente à vida do ser humano. Como eu falei para vocês, a bioética, ela vai ser relacionada à questão da vida, pode ser vida de animal, de outros seres também, mas principalmente a vida humana, gente. A gente vai falar muito assim de questões que envolvam o ser humano mesmo, a vida do ser humano. Então, sempre que eu falar em inovação tecnológica, em ciências, que envolva a vida, que haja debates éticos sobre a vida, aí a bioética ela vai estar envolvida, né? Então, eu vou dar um exemplo. Então, um exemplo, né, de uma inovação tecnológica que envolva a vida, né, que esteja relacionada à vida do ser humano, eu poderia dar um exemplo da fertilização in vitro, né? A fertilização in vitro é um tipo de inseminação artificial, onde a mulher, por exemplo, que ela não consegue engravidar naturalmente, né, ela vai procurar fazer esse procedimento para que ela venha engravidar, né, para que ela venha gerar um filho. Então, como é que é feito essa fertilização in vitro, né? Então, primeiro, a mulher, ela precisa engravidar e ela não está conseguindo engravidar. Então, ou por ela ter algum problema no seu aparelho reprodutor, ou o problema pode estar no seu parceiro, certo? Ou também tem aquelas mulheres que elas querem ser mãe, né? Querem ter seu filho, mas elas não querem ter relação sexual, certo? Então, são aquelas mulheres que a gente chama de mães solos, né? Que é aquelas mães que querem ser mãe sozinha, não quer ter parceiro. Tem também a questão dos casais
homossexuais, né? Então, mulheres homossexuais que também querem gerar um filho, elas também recorrem a essa fertilização in vitro. Então, assim, digamos que a mulher ela vai fazer esse procedimento. De que maneira? Né? Então, primeiro, ela começa a tomar hormônios, né? Medicações, hormônios, para estimular a sua ovulação, certo? Aí, quando a mulher ela está ovulando, o médico ele vai fazer uma ultrassom transvaginal. Né? Então, o ultrassom ela é introduzido na vagina da mulher, né? E lá ele vai conseguir ver o útero, vai conseguir ver as trompas, os ovários da mulher. Então, ele vai lá, coleta de 1 a 3 óvulos e retira, né? Então, ele coleta. Aí, esses óvulos, eles são colocados em uma estufa, junto com alguns milhares de espermatozoides, certo? Então, é colocado tudo junto numa estufa e fica lá por 24 horas. Aí, dentro de 24 horas, um ou mais de um espermatozoide, né, vai fecundar aquele óvulo. Aí, aquele óvulo fecundado é o que vai gerar o bebê, certo? Então, eles pegam aquele óvulo fecundado e depois introduz novamente no organismo da mulher, no aparelho reprodutor da mulher. Então, o médico ele vai recolocar aquele óvulo já fecundado no útero da mulher, certo? E daí é quando ela vai gerar a gravidez. Certo? É isso que a gente chama de fertilização in vitro, né? Eu estou tentando explicar assim, de uma forma mais simples possível do que seria a fertilização in vitro. Aí você pensa, é uma inovação legal, né? Você pode ter um filho, se você tiver algum problema, você vai poder gerar um filho. Mas o que é que tem a ver fertilização in vitro com bioética? Né? A gente pode parar e pensar isso. É o quê? A questão dos conceitos éticos, dos conceitos morais. Por quê? Porque tem gente que concorda com fertilização in vitro e tem gente que não. Então, todos esses temas que a gente diz que são temas polêmicos, temas delicados, que há duas partes, uma que concorda e outra que não, uma que é a favor e uma que é contra, a bioética vai estar agindo ali, certo? Que são procedimentos que, vamos dizer assim, envolve a vida humana, não envolve? E são assuntos polêmicos que, vamos dizer assim, que há uma briga, né? Então, a fertilização in vitro, algumas pessoas defendem e outras são contra, né? Então, é contra, geralmente são algumas pessoas religiosas, alguns grupos religiosos, né? Que eles falam assim, que só Deus tem o poder, né, de gerar uma vida, de gerar uma criança, né? Então, quando a medicina, ela faz esse tipo de procedimento, eles estão lá querendo ser Deus, né? Então, porque eles estão atuando diretamente nessa parte, né, de procriação. Aí são contra. Já a parte que é a favor, né, eles falam assim, não é legal que isso exista, porque qualquer pessoa que deseja ser pai e mãe vai poder ser, mesmo que tenha algum problema, né? Tanto aqueles casais tradicionais, casais homossexuais, então qualquer um que deseje vai poder gerar um filho, não é isso? Aí tem gente que é contra também, que fala que só quem vai ser beneficiado pela fertilização in vitro são as pessoas que têm muito dinheiro, né? Porque é um procedimento extremamente caro, realmente é muito caro, né? Aí são contra por isso, né? Porque não vamos dizer assim, não vai atingir toda a sociedade, né? Vai ter só uma classe específica que vai poder fazer esse procedimento, por isso são contra. Então, esses debates éticos que envolvem a vida, que envolve esses assuntos polêmicos, né, a bioética, ela se faz presente em todos eles, tá bom? A bioética trata de temas muito delicados, muitas vezes considerados tabus, principalmente as de saúde, advindas de inovações tecnológicas, né? Então, é o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, tudo que tiver falando de temas delicados, temas polêmicos, que vai gerar dois lados, um que seja contra, um que seja a favor, a bioética ela vai estar ali fazendo parte, vamos dizer assim, certo? Então, assim, todos os temas que a gente diga que não existe ainda um consenso moral, certo? Onde todo mundo pertença a um lado, né? Então, a bioética se faz presente. Então, não existe consenso moral. É um assunto que não existe consenso moral, uns são contra, uns são a favor, a bioética vai estar ali envolvida, tá?
O termo bioética apareceu pela primeira vez no início dos anos 70, aplicado por Van Potter, através do livro Bioética, Ponte para o Futuro, certo? Então, assim, esse livro, ele foi o primeiro marco da bioética, né? Foi nesse livro que foi publicado os primeiros conceitos de bioética, né, por Potter, tá bom? Esse foi o marco da bioética. Para ele, a finalidade da bioética era auxiliar a humanidade no sentido de participação racional no processo da evolução biológica e cultural. Então, bioética é a combinação de conhecimentos biológicos e valores humanos. Então, assim, o que é que isso quer dizer, né? É a combinação de conhecimentos biológicos e valores humanos. Então, assim, a gente quer muito que a ciência, ela evolua, certo? Só que a gente nunca deve colocar a ciência acima do ser humano. Se é algo que possa prejudicar o ser humano, então não pode ser feito, né? Então a bioética, ela vem dizer isso pra gente, tá bom? Que nenhuma ciência, nenhum avanço tecnológico deve estar acima do ser humano, certo? O interesse pela análise desse tema surgiu quando o homem viu-se diante de problemas imprevistos e a bioética atua na tentativa de harmonizar os melhores caminhos, né? Então, assim, esses temas polêmicos, né, eles não são de hoje, que eles vêm sendo discutidos, né? Já faz algum tempo que eles se discutem. E a bioética, ela surgiu para ajudar, vamos dizer assim, esqueci a palavra, para ajudar a lidar com esses conflitos, certo? Então, para não dizer quem está certo, quem está errado, a bioética, ela vem para tentar ajudar nesses conflitos e solucionar e achar, vamos dizer assim, um lado certo, tá? E esses conflitos, geralmente eles acontecem, né, principalmente na área da ciência, da saúde e da doença, certo? Então a bioética, ela veio para isso, para auxiliar nesses conflitos, para ajudar a lidar com esses conflitos, tá bom? Esse parágrafo todo destacado em amarelo, né? Isso aí vamos dizer assim, que é um resumão de tudo que eu falei até agora, tá? Então, tudo que eu falei até agora sobre o que é ética, ele tá resumido aqui nesse parágrafo, tá bom? Então, considera, portanto, questões onde não existe consenso moral, né? Então, sempre falando a mesma coisa, a bioética, ela vai atuar onde não existe consenso moral, né? Vai atuar onde existem esses assuntos que existem as pessoas que são contra e que são a favor. Bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas e aplicações na área da saúde. Então, assim, nenhuma ciência, nenhuma pesquisa da área da ciência, nenhum avanço tecnológico, ele deve avançar se ele for prejudicar o ser humano, certo? Então, por isso que fala, bem como a responsabilidade moral de cientistas em suas pesquisas, certo? Então, se for algo que o ser humano vai ter risco, pode causar dano a esse ser humano, então não deve fazer. Esses avanços tecnológicos, essas pesquisas, elas só devem acontecer se não tiver risco para a população, se não tiver risco para o ser humano. Então, os cientistas, as pessoas da área da saúde, todo mundo que mexe ali com a questão da vida das pessoas, eles devem ter cuidado, né? Então, deve trazer sempre a bioética para si. Como eu falo, o ser humano, ele tem que estar sempre em primeiro lugar, tá? Em tudo que a gente for fazer, a gente quer dar saúde, tem que ver isso, né? Que tudo que a gente for fazer tem que colocar sempre o ser humano em primeiro lugar, sempre. Nos últimos anos, a medicina, a biologia e a engenharia genética alcançaram extraordinários avanços. Multiplicaram-se os transplantes, experiências bem-sucedidas com animais, inseminações artificiais, assim como nascimentos de humanos fora do corpo, que é a fertilização in vitro, né? Então, esses que eu coloquei bem destacadinho, colorido, né? São alguns assuntos
que são abordados na bioética, né, e que são inovações tecnológicas, né, avanço tecnológico. Outros assuntos que vem crescendo por vários países é a permissão do aborto, certo? E em menor escala a eutanásia, tá? Então, assim, o aborto, a gente sabe que é um assunto muito polêmico, né? Há quem defenda, há quem seja a favor da sua legalização e há também uma grande parte que é contra, né? Então, é um dos assuntos que são mais abordados na bioética, essa questão do aborto. E outro assunto também que aqui falou, né, em menor escala, a eutanásia, né? Então, a eutanásia também é um outro assunto que ele é bem delicado, que a bioética vem trazer pra gente, né? Para quem não sabe o que é eutanásia, eutanásia significa morte assistida. Ou seja, aquele paciente que ele já está em um estado terminal, ou que ele tem uma doença que não tem cura, uma doença grave, né? Uma doença que provoca muito sofrimento nesse paciente, que provoca muita dor nesse paciente, aí digamos que ele tem isso e ele não quer mais viver, tá? Então ele deseja a sua morte. Aí ele vai e pede para aquele profissional da saúde abreviar a sua vida. Abreviar a sua morte, né? Ou seja, matar o paciente. Mas que seja de uma forma assim, que não vá provocar dor, né, e nem sofrimento nesse paciente. Então, normalmente, quando se provoca a eutanásia, é por meio de desligamento de aparelhos, né, aparelhos que era o que mantinha aquele paciente vivo, ou então por injeção letal, né, geralmente são esses procedimentos que são usados na eutanásia. Tá? O paciente ele deseja morrer, ele quer morrer, então ele pede ao profissional para morrer, né? Então o profissional vai lá e mata, né? De certa forma, esse paciente, tá? Aqui no Brasil, né? A legislação do Brasil não permite, aqui é extremamente proibido a realização da eutanásia, né? Aqui no Brasil pela legislação, a legislação daqui é muito dura em relação a isso, então é considerado crime aqui no Brasil. Então, se você faz isso com o paciente, né, mesmo ele querendo, mesmo ele assinando uma autorização, você vai ser julgado por homicídio e com certeza você vai ser preso, tá? Então, assim, mas existem alguns países que é legalizado, né, que é autorizado, né? Tem Luxemburgo, tem Colômbia, Holanda, né? Então, são países que a eutanásia lá já pode ser realizada. Tá? Mas nesses casos que eu tô falando pra você, né? Aquele paciente que não tem cura, né? Que ele tá em um grande sofrimento, né? Que sente muita dor e que o paciente queira fazer, tá? É o paciente que quer. Então, a eutanásia, ela é um assunto polêmico, né? Então, polêmico que gera os dois lados, né? Sempre tem os que são a favor e os que são contra. Então, a bioética, ela faz parte desse assunto, né? Porque é um assunto polêmico que está envolvendo a vida. Então, vocês estão conseguindo entender? Todos os assuntos que envolvem a vida, tá? Como um todo, que são assuntos polêmicos, que não têm um consenso moral ainda. Então, a bioética, ela faz parte, certo? Então, vocês podem ver, né? Esses que eu coloquei coloridinho. O aborto, a gente lida com a vida. Eutanásia, a gente lida com a vida, né? Fertilização in vitro, que são as inseminações artificiais também, né? Experiências bem-sucedidas com animais. Então, experiência com animal. Lembra que eu falei que a vida animal também, a bioética também faz parte, né? Transplantes, né? Transplantes de órgãos, né? A gente também está lidando com vida aí. Então, tudo isso que envolve vida, a bioética está presente, tá? A bioética tem procurado orientar não só os cientistas dedicados a experiências genéticas, como também a opinião pública e os legisladores em geral. Aos cientistas, alerta-os para os limites da sua investigação. À opinião pública, para esclarecê-la. E aos legisladores, para que façam as leis seguindo os princípios éticos aceitáveis. Então, assim, Então, quando a gente fala assim, que a bioética, ela vem alertar os cientistas, né, dedicados a experiências genéticas, isso vai falar que a bioética, ela alerta
esses cientistas, para que eles tenham limites diante de suas experiências, né? Eles nunca devem colocar a experiência, o avanço tecnológico, a ciência acima da vida humana. Então, por isso que eles têm que ter esse cuidado quando eles vão fazer pesquisas, quando eles vão fazer experiências que envolvam seres humanos. E assim, o que a gente pensa, que infelizmente nem sempre foi desse jeito, né? Há um tempo atrás, aí, principalmente na parte da Segunda Guerra Mundial, né, eles fizeram naquela época muitas experiências, né, muitos experimentos com as pessoas. Foram muitas experiências assim horríveis, horríveis mesmo. Na época houve muitos óbitos, porque eles pegavam os prisioneiros, isso foram os nazistas, tá, gente, na Segunda Guerra. Então eles pegavam aqueles prisioneiros e eles usavam aqueles prisioneiros como cobaias, né? Então eles faziam muitas experiências mesmo neles, não queriam saber se matar ou não, né? Então é tanto que foi feito vários filmes, tem muitos documentários sobre esse assunto, né, sobre essas experiências que eram realizadas na época. Se vocês tiverem curiosidade ou interesse de ler, vocês procuram no YouTube, né, experimentos na época da Segunda Guerra Mundial, que vai ter muita coisa para vocês verem. E assim, tinha muita coisa terrível que eles faziam, né? Eu lembro de uma, que eu tô me recordando no momento, né, que era sobre temperatura corporal, né? Eles queriam saber quanto tempo uma pessoa vinha a óbito quando essa pessoa, sua temperatura era diminuída, né? Porque, por exemplo, a gente tem uma temperatura corporal. Quando essa temperatura corporal ela é aumentada, é o que a gente chama de hipertermia, né? Então é quando a gente está com febre. E quando essa temperatura ela está abaixo, a gente chama de hipotermia. Então, quando a gente está com a nossa temperatura muito abaixo do normal, se essa temperatura ela não for normalizada, a gente chega a óbito por hipotermia, tá? Então, esse experimento, eles queriam ver isso, eles queriam verificar quanto tempo uma pessoa morreria por hipotermia, né? Então, eu quero que eles faziam. E também qual era a temperatura que você morria, né? A temperatura que você chegaria, que causaria sua morte, né? Então eles faziam assim, eles pegavam uma sonda, que essa sonda era uma espécie de um termômetro, aí eles introduziam no reto da pessoa, né, da cobaia, vamos dizer assim, introduzia no reto, né, no ânus da pessoa, e depois colocava essa pessoa dentro de um tanque com água gelada, né? Então deixava aquela pessoa ali até a pessoa morrer, até a pessoa vir a óbito. Aí depois que essa pessoa morria, eles tiravam ele da água e iam analisar quanto tempo demorou para ele morrer e qual era a temperatura que o corpo dele estava quando ele morreu, certo? Então, né, é terrível, é um tipo de experiência terrível, né? Eles faziam isso, vamos dizer assim, para avanço da medicina, né, para descobrir certas coisas da medicina, da ciência, mas era uma forma assim totalmente desumana, né? Eles matavam as pessoas, né, para conseguir esses resultados, né? Então, esse foi um das experiências, né, que eu tô lembrada, mas existiam muitas, assim, era terrível, né? Eu acho que ali também tinha muita maldade também, não era só para medicina, não, acho que tinha também muita coisa ali que era ruindade mesmo deles. Era experiências com crianças, muita experiência com bebês, principalmente quando os bebês eram gêmeos, né? Muita coisa feia mesmo. Então, assim, graças a Deus, né, hoje em dia existe a bioética, que através da bioética, né, tudo isso está proibido, né? Então, tem toda uma, vamos dizer assim, uma dificuldade quando você vai realizar uma pesquisa ou um experimento que envolva seres humanos, certo? Em relação ainda, continuando, em relação ainda a essa questão, né, que eu tô falando de experiência, de experimento, hoje em dia, para se conseguir realizar um experimento, fazer uma pesquisa que envolva seres humanos, né, como eu falei, tem toda uma burocracia, né, tem todo um protocolo para você seguir, não é tão fácil. Primeiro, para você conseguir uma pesquisa, você tem que fazer um projeto, enviar para uma comissão de ética.
Aí lá nessa comissão de ética, eles vão avaliar, né, se está tudo dentro dos conformes, se estão seguindo os preceitos éticos. Aí eles vão avaliar tudo isso, aí eles vão aprovar ou não a sua pesquisa, certo? Aí se eles aprovarem, aí sim você pode fazer sua pesquisa, certo? E as pessoas que vão participar, por exemplo, tem uma pessoa que vai fazer uma pesquisa, aquelas pessoas que vão participar, elas têm que assinar um termo de consentimento, né? Elas têm que autorizar a sua pesquisa. Também não é simplesmente o cientista, o pesquisador chegar em mim e dizer, ó, eu vou fazer uma pesquisa com você. Eu tenho que fazer a autorização, tenho que autorizar a participar. Então tem que assinar um termo que a gente chama de TCLE, que é Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Aí você assina esse termo, autorizando a sua participação na pesquisa ou experiência, tá? Um exemplo que eu dou para vocês é o TCC que eu fiz da minha faculdade, né? Que foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Então, eu tinha que entrevistar algumas mulheres. Então, como eu tinha que trabalhar com pessoas, né? Eu tinha que fazer umas entrevistas com algumas mulheres. Então, se eu ia lidar com pessoas, se minha pesquisa envolvia pessoas, aí eu tive que fazer um pré-projeto, aí tive que enviar para um comitê de ética, né? Lá eles viram, olharam se estava tudo certinho, né? Se estava tudo de acordo, né, com o que eles exigiam. Aí, quando eles aprovaram, foi que eu pude começar a minha pesquisa, tá? Aí, quando eu ia fazer a pesquisa, a entrevista com aquelas mulheres, né, eu tinha que falar para as mulheres sobre o que se tratava a minha pesquisa, explicar para elas bem direitinho e perguntar se elas podiam participar. Aí, se elas quisessem participar, se elas autorizassem, aí elas iam assinar o termo que eu tinha feito, que tinha que ser feito, né, o TCLE também eu fiz. Aí tinha TCLE, e no final elas assinavam, colocavam o documento delas, né? Então ali estava comprovando que ela realmente autorizou participar da pesquisa, né? Então é bem burocráticozinho, né? Graças a Deus, né? Porque se não fosse assim, imagina o que eles fizeram lá na Segunda Guerra, né? Então, graças a Deus a ética hoje, a bioética, ela está se fazendo parte, né, da nossa realidade. Aqui nesse slide, eu trouxe para vocês quais são os principais temas, né, que a bioética aborda. Existem muito mais do que esses temas, né? Eu trouxe assim os principais, que são, vamos dizer assim, os mais polêmicos, né, e os mais conhecidos, mas existem outros, tá, minha gente? Não são só esses, não. Existem muitos outros. Aí tem o aborto, né? O aborto que eu já comentei com vocês. Tem a fertilização in vitro, que eu também já comentei com vocês. Tem a questão da clonagem, né? Que é quando há uma criação de um ser, né, em laboratório, em um ser igualmente outro, né? Então, eles criam esse ser em laboratório e esse ser, ele vai ser igualzinho, vai ter o mesmo gene, o mesmo DNA de outro que já existe, né? Como se fosse uma cópia. Aí tem a clonagem, tem a eutanásia, que eu também já falei para vocês sobre. Tem a questão da ética médica, né? Então, tudo que envolver, como eu falei, a ética médica, tudo que envolver os procedimentos médicos, tudo que envolver, assim, tudo que ele vá mexer ali com seus pacientes, que envolva a vida dos seus pacientes, também entra aqui na bioética. Eu coloquei ética médica, mas a gente, como profissional da saúde também, a gente faz parte aqui, viu? Dessa parte. Transgênicos, né? Transgênicos são aqueles alimentos que eles são geneticamente modificados também em laboratório, né? São modificados ou então eles são criados em laboratório. Por exemplo, o tomate cereja, né? Aquele tomate que é bem pequenininho. Aquele tomate ali, ele não existia, né? Ele foi criado em laboratório, né? Foi o gene do tomate, o DNA do tomate, o RNA do tomate, ele foi mexido no laboratório, foi modificado e eles conseguiram produzir o tomatezinho cereja, né? Então ali é um alimento transgênico, né? Existem vários outros, não sei se vocês já viram, tem umas cenourinhas que elas são bem pequenininhas assim também, que são alimentos transgênicos. Tem melancia quadrada, então tem vários alimentos que são transgênicos, né? Então transgênicos, porque a bioética
faz parte disso, né? Porque o transgênico faz parte ali da bioética, né? Porque tem alguns estudos que falam que os alimentos transgênicos que são modificados, né, geneticamente, eles causam doenças no futuro. Então, conforme você vai comendo aqueles alimentos, você vai acumulando as células modificadas no seu organismo que futuramente você pode desenvolver doenças, né, como o câncer, por exemplo. Então, são alguns estudos que falam isso, né? Não quer dizer que seja verdade. Então, por isso que os alimentos transgênicos faz parte da bioética, né? Porque é algo polêmico, é um assunto polêmico. Um outro assunto também são transplantes de órgãos, né? E também o consentimento informado. Essa parte de consentimento informado foi o que eu acabei de explicar sobre as pesquisas e experiências. Então, você tem que consentir quando você vai participar de uma experiência ou de uma pesquisa. Não é simplesmente o cientista querer. Então, eu tenho que consentir, eu tenho que autorizar, tá? Bom, então, o que são os princípios da bioética, né? Os princípios da bioética são quatro principais. E esses quatro princípios são que norteiam a bioética. Vamos dizer assim, servem como base para a bioética, né? Para o funcionamento da bioética. Então, assim, eles vão orientar as pessoas sobre quais decisões tomar, qual a melhor conduta a se tomar diante das situações. Principalmente situações que envolvam saúde, doença, que envolvam essa parte da ciência, tudo que envolver vida, né? Como a gente está falando de bioética, tudo que envolver vida, né? Esses princípios da bioética vão se fazer presente, né? Então, eles vão servir como uma orientação para a gente saber o que é certo, o que é errado, tá? Vai nos orientar, vai nos nortear, vamos dizer assim, tá? Então, se a gente se deparar com algum problema, então tá aí os princípios da bioética para nos ajudar, tá bom? Como eu falei para vocês, principalmente quando a gente se refere à saúde e doença. Então, para a gente que é da área da saúde, né, a gente tem que ter conhecimento sobre esses princípios da bioética, tá? Para a gente não fazer nada errado, né? Quando a gente estiver trabalhando, a gente procurar fazer tudo bem certinho. Então, os princípios da bioética fundamenta o desenvolvimento da bioética, né? Então, é a base da bioética. Estes princípios servem como regras gerais para orientar na tomada de decisões frente aos problemas éticos e para ordenar os argumentos nas discussões de casos, né? Então, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Ele vai nos orientar, né? Frente às decisões que a gente precisa tomar, né? Quando a gente se deparar com problemas éticos. E define os valores envolvidos nas suas relações dos profissionais e seus pacientes, né? Então, por isso que eu falei que principalmente na área da saúde é que esses princípios vão fazer parte, tá? Então, gente, como eu disse a vocês, os princípios da bioética, os principais, eles são quatro, certo? Nós temos o princípio da beneficência, nós temos o princípio da não maleficência. Esses dois princípios, tem alguns autores que falam que eles significam a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. Porém, não é, né? Eles se complementam, mas não é a mesma coisa, tá? Eu tenho os slides que eu coloquei separadinho explicando cada um, aí vocês vão conseguir entender, né? Que eles não são a mesma coisa, que eles só se complementam, né? Mas aí eu coloquei essa observação, né? Que alguns autores não distinguem esses dois princípios, certo? Por quê? Porque pode ser que depois vocês vão ler em algum artigo, vão ler algum material que possa dizer que o princípio da beneficência e da não maleficência é a mesma coisa. Aí vocês vão dizer, ué, mas a minha professora de ética não disse isso, tá? Então, por isso que eu tô falando, que tem alguns autores que falam, tá bom? E o terceiro princípio é o princípio da autonomia. E o quarto princípio, o princípio da justiça, tá? Então, a gente vai ver um por um. Então, gente, aí o primeiro princípio que a gente vai falar é sobre o princípio da beneficência,
certo? Então eu quero que vocês gravem isso, tá? Coloquem na caixolinha de vocês, que vai ser as palavras-chave, tá? Toda vez que eu falar de princípio da beneficência, eu vou falar em fazer o bem, tá? É a palavra-chave, fazer o bem. E também vai ser também palavra-chave, maximizar o benefício e minimizar o prejuízo, certo? Então, fazer o bem para maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos, tá? Essas vão ser as palavras-chave do princípio da beneficência, tá? Então, assim, como eu falei, a palavra-chave é fazer o bem, certo? Então, ele fala que é priorizar o bem do paciente, o seu bem-estar e os seus interesses, fazer sempre o bem, tá? Este princípio impõe ao profissional da saúde o dever de promover o bem ao paciente por meio do desempenho de suas funções. Então, assim, em relação à saúde, qualquer procedimento que eu vá fazer no meu paciente, eu tenho que fazer com o intuito de beneficiar esse paciente, de causar o bem nesse paciente, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou usando o princípio da beneficência. Evitar submeter o paciente a intervenções cujo sofrimento resultante seja muito maior do que o benefício eventualmente conseguido, tá? Então, de que forma eu posso fazer o bem ao paciente, né? Então, quando eu faço procedimentos que eu vou aliviar a dor do paciente, quando eu faço procedimentos que eu vou ajudar a curar esse paciente, tá? Quando eu diminuo o sofrimento daquele paciente de alguma forma, né? Quando eu protejo os direitos do paciente. E também quando eu não coloco o paciente em perigo. Então, tudo isso, quando eu faço essas coisas, eu estou fazendo bem a ele, certo? Então, se eu estou fazendo bem ao paciente, eu estou usando o princípio da beneficência, tá bom? Evitar, eu já li isso aqui, né? E o que seria essa parte, né? Maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos ou danos, né? Então, significa que as minhas ações, elas só devem ser realizadas se aquilo ali que eu for fazer vai ser maior, vai ser, vamos dizer assim, vai beneficiar o paciente mais do que iria causar um risco ou um prejuízo para ele, certo? Deixa eu ver como eu consigo explicar de uma forma mais prática de vocês entenderem. Por exemplo, digamos que o paciente ele está com uma infecção, certo? Então, ele está com infecção bacteriana, então ele precisa tomar antibiótico. Então, eu vou e administro antibiótico no meu paciente, certo? Porque eu estou querendo bem para o meu paciente, eu estou querendo que ele se cure, não é isso? Porém, o antibiótico oral, ele pode causar uma irritação na mucosa gástrica e vai causar dor de estômago, tá bom? Então, você vê que é uma ação que produz um bem, só que também ele produz um certo mal, né? Que é o que a gente chama de ação de duplo efeito. Então, causa um bem, mas também causa um mal. Aí eu vou avaliar, vou colocar na balança. Mas o que é melhor? Ele desenvolver dor de estômago ou eu curar aquela bactéria, aquela infecção bacteriana que ele está tendo, né? Então, eu vou avaliar esse risco-benefício, né? Então, por isso que eu falo, maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos. Então, é óbvio que eu tenho que tratar aquela infecção bacteriana, né? Até porque se eu não tratar aquela infecção, ela pode evoluir, né? E o paciente pode desenvolver uma sepse, que é aquela infecção generalizada, e esse paciente ele pode vir a óbito, não é isso? Então, é melhor eu sentir um pouquinho de dor de estômago depois do que eu não administrar o antibiótico. Você está entendendo? Então, seria isso, tá? Colocar na balança sempre. É melhor essa ação que eu estou fazendo vai beneficiar mais do que vai causar um risco? Tá? Então, se beneficia mais, então eu posso fazer, porque eu vou estar fazendo bem a esse paciente, tá bom? O segundo princípio que nós temos é o princípio da não maleficência, né? Eu quero que vocês também gravem isso, tá? A palavra-chave desse princípio vai ser
não fazer o mal, não causar dano intencional ao paciente, tá? Lembrem disso. Eu falei para vocês, né, que alguns autores dizem que é a mesma coisa, né, do princípio da beneficência, porque se o da beneficência é fazer o bem e aqui é não fazer o mal, né, eles falam que significa a mesma coisa, tá? Mas não é, minha gente, não significa a mesma coisa, tá? Eles se complementam, mas não é a mesma coisa. Então, esse princípio da não maleficência, a palavra-chave dele é não fazer o mal. Então, para poder você saber diferenciar ele do da beneficência, é fácil. O da beneficência, você sempre vai agir, né? Como eu falo, fazer o bem. Então, você sempre vai agir, sempre vai ter uma ação. E nesse do não maleficência é o contrário. Aqui você não vai fazer nada, porque você não vai fazer nada que venha prejudicar o paciente. Então, aqui não tem ação nenhuma, tá? Deixa eu dar um exemplo para ver se facilita, para vocês entenderem. Um exemplo bem que a gente tem aqui, tá bem presente, assim, que é a questão do uso da hidroxicloroquina no tratamento do Covid. Né? A gente viu que a gente perdeu 2 ministros da saúde, né, porque eles não queriam autorizar o uso da cloroquina no tratamento do Covid. Né? E o presidente queria que fosse autorizado. Então, o que é que eu entendo? Que eles não queriam autorizar, porque como ainda está em estudo, né, a eficácia, se realmente funciona, né, quais são os efeitos colaterais do uso, né, desse medicamento naquela pessoa que tem Covid. Então, por conta que ainda está em estudo, eles não queriam colocar o paciente em risco, né, como ainda não se tinha ainda, vamos dizer assim, não se sabia se o risco era menor do que o benefício, como não se sabe ainda, então eles não quiseram autorizar por isso. Então eles preferiram não fazer essa autorização do uso desse tratamento. Então quando eles fazem isso, né, quando eles não autorizam o uso dessa medicação, porque eles não sabem qual é o efeito colateral que vai causar no paciente, eles estão agindo com o princípio da não maleficência, né? Eles não estão fazendo o mal, mesmo que eles ainda não saibam se vai fazer bem ou mal, né? Então eles estão preferindo não fazer, tá? Então, quando eles fazem isso, a gente está usando o princípio da não maleficência, tá? Outra forma também da gente diferenciar esse daqui do princípio da beneficência, eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que tem um paciente que ele está em estado terminal, né? Esse paciente ele está com um câncer no cérebro e esse câncer no cérebro já entrou em metástase, né? Metástase é quando o câncer ele se espalha para outros órgãos do corpo. Então ele está em estado terminal, está com câncer no cérebro, já está em metástase. Então não se tem mais o que fazer por esse paciente, né? Em relação à cura, ele não vai ficar curado mais. Então o que nos resta é só aguardar o tempo do paciente, né? Porque o paciente com certeza vai vir a óbito. Então, ele está em estado terminal. Então, de que forma eu posso promover o princípio da beneficência nesse paciente? Então, mesmo eu não tendo como curar esse paciente, mas quando eu promovo conforto para esse paciente, quando eu administro uma medicação que vai aliviar a dor, vai aliviar aquele sofrimento daquele paciente, é o princípio da beneficência aí, né? Eu estou fazendo bem para o paciente. Quando o médico, ele dá alta para o paciente passar o resto dos seus dias com os seus familiares em casa, né? Porque ele vai morrer, não adianta, é o que é melhor. Você tá morrer, vamos dizer assim, junto da sua família em casa ou você tá em um leito de hospital, né? Então, quando acontece esse tipo de situação, tudo isso está fazendo bem para o paciente, tá? Não tem como curar aquele paciente, mas está promovendo bem sim. Então, o princípio da beneficência está agindo aí. Aí, nesse mesmo caso, nesse mesmo exemplo, de que forma a gente fala que o princípio da não maleficência, ele vai fazer parte, né? Então, é um paciente que, como eu falei, está em estado terminal, que não tem mais cura. Aí, eu vou pegar e vou mandar esse paciente fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Eu vou fazer isso com esse paciente, eu vou submeter esse paciente a um tratamento que judia tanto quanto esse, né? Claro que não, né? Se eu fizesse isso,
eu estaria indo de contra ao que diz o princípio da não maleficência, né? Então, eu vou pegar esse paciente que já está em estado terminal e vou fazer uma cirurgia para tentar remover o tumor? Claro que não, né, gente? Porque o câncer já está espalhado por todo o seu corpo. Então, mesmo que eu consiga remover aquele tumor que está ali na cabeça dele, não vai mais adiantar, né? Então, quando eu não faço isso, tá? Aí eu estou agindo com o princípio da não maleficência, porque eu não estou causando mal ao paciente, certo? Porque se eu fizesse isso que eu disse, né? Promovesse esse tratamento de quimioterapia, radioterapia, eu estaria provocando sofrimento ao paciente, eu estaria provocando um dano ao paciente, tá? Então, quando eu deixo de fazer isso, aí sim eu estou agindo com esse princípio, né? Esse princípio aí está fazendo parte dessa situação. Então, não causar danos ao paciente, consiste na proibição de causar qualquer dano intencional ao paciente, como eu já falei, não causar dor ou sofrimento, não ofender esse paciente e evitar intervenções que determinem desrespeito à dignidade do paciente como pessoa, né? Então, é o que eu falei, né? Então, no caso do princípio da não maleficência, sempre vai ser você não fazer, né? Então, você não age aqui nesse caso, né? Você não faz, que é o contrário da beneficência que você faz, é quando você faz coisas boas para o paciente. Bom, o terceiro princípio da bioética é o princípio da autonomia, né? Esse princípio, inclusive, a gente falou um pouquinho sobre ele, né, na aula passada, não sei se vocês estão lembrados, que a gente falou sobre autonomia, né? Que a autonomia, eu digo a vocês assim, que a palavra-chave, né, desse princípio é do indivíduo ter a capacidade de tomar decisão sobre a sua vida, certo? Então, é o poder de tomar decisão. Autonomia vai ser isso. Gravem isso, gente. Autonomia é o poder do indivíduo de tomar decisão, tá? É a capacidade do indivíduo dele decidir sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua doença, tá? Por exemplo, eu tenho um livre-arbítrio, né? Então, se eu tenho um livre-arbítrio, eu tenho o direito de decidir o que eu quero na minha vida, eu tenho o direito de decidir o que eu quero do meu corpo, não é isso? Então, eu tenho esse poder decisório, tá? Se eu tenho esse poder decisório, se chama o direito à autonomia. Então, é quando essa autonomia ela vai estar agindo aí, é quando eu tenho esse poder, certo? Eu tenho esse direito e ele me é dado, né? Porque às vezes acontece dessa questão da autonomia ela ser retirada daquela pessoa. Então, assim, quando a gente fala da autonomia na área da saúde, né, a gente fala muito do direito do paciente de decidir sobre os procedimentos, né? Ele vai decidir sobre os procedimentos, sobre o tratamento, se ele realmente vai querer passar por aquilo. A gente fala, mas a gente como profissional de saúde, a gente que sabe o que é certo para o paciente. Então, por isso que a gente tem que informar o paciente. O paciente, ele tem o direito de ser informado. Então, se eu vou fazer um procedimento no paciente, né? Eu vou funcionar a veia de um paciente ali. Então, chego no paciente, né? E digo, fulano, seu João, eu vou funcionar a veia do senhor aqui, que eu vou ter que administrar uma medicação. Ou então, eu vou colocar um sorinho no senhor aqui, viu? Vou colocar um sorinho aqui na veia do senhor, que esse sorinho vai hidratar o senhor e toda a medicação que for dada ao senhor, para não ter que furar o senhor toda vez, vai ser colocada aqui no soro, tá bom? Certo? Então, você tem que conversar com ele, explicar o que é que você vai fazer e dizer, eu posso fazer, seu João? Aí ele vai dizer, pode, tá? Então, isso é o direito da autonomia do paciente. Agora, se você vai lá e ele não quer, você não pode obrigar também seu João a levar agulhado, né? Se seu João tem medo de agulha e ele diz, eu não quero, você vai tentar conversar com o seu João, explicar que é o melhor para ele. Mas também, se ele não quiser, você não pode obrigar aquele paciente a levar a furada, tá bom? Então, diante de qualquer procedimento, tem que ser explicado para o paciente e pedir a autorização dele.
tá? Então, ele só vai autorizar se ele quiser. O poder decisório final é do paciente, não é da gente, tá bom? E em relação ao tratamento também, ele só vai seguir o tratamento médico, o tratamento que o profissional passar também, se ele quiser, certo? Mas é como eu falei, ele tem o direito à autonomia, mas também a responsabilidade é toda dele, se ele não seguir aquilo, tá? No caso de o ser humano tem o direito de usufruir do seu livre-arbítrio, foi o que eu falei, liberdade de decidir sobre a própria vida, o poder de tomar decisões. Então, isso que tá bem grifadinho aí, em azul, tá vendo? Bem destacadinho em azul, são as palavras-chave, viu? De cada princípio. Trata-se do respeito à autonomia do indivíduo, pois esse é o responsável por si. Os serviços e profissionais da saúde devem respeitar a vontade, as morais, as crenças do indivíduo, e é ele quem decide se quer ser tratado ou se quer participar de um estudo científico. Aí entra, eu falei a questão do tratamento, né? E aí também entra a questão do estudo científico também, que eu já falei, né? Que só participa da pesquisa se ele autorizar e se ele quiser, tá? Então, isso está aí entre o princípio da autonomia. Em caso de ausência de sua consciência, quem decide é o seu representante legal, né? Então, assim, existem algumas pessoas que elas não vão poder ter o direito à autonomia, né? Que são as pessoas que são mentalmente incapazes, vamos dizer assim. Então, quem são as pessoas que são mentalmente incapazes? Aquelas pessoas que têm problemas mentais graves, né? Que não conseguem discernir o que é certo, o que é errado, como autistas, pessoas esquizofrênicas, né? Então, pessoas que têm algum distúrbio mental. Nesse caso, quem vai ter o direito à autonomia vai ser o seu representante legal, né? Quem vai decidir, então, por esse paciente, tá bom? Tem também nos casos de crianças, no caso de crianças e adolescentes também, quem decide por eles é o representante legal também, tá bom? No caso de participar de uma pesquisa, estudo científico, o participante da pesquisa precisa assinar o TCLR. Isso eu já expliquei também, né? Que é a parte do consentimento livre e esclarecido que eu falei. Tem que autorizar, que é um documentozinho, né? Como é fazer a pesquisa e ele vai lá e autoriza para poder a pesquisa ser feita, tá? Aqui, ainda falando sobre o princípio da autonomia, são as circunstâncias especiais, né? Então, no caso, são as exceções. São aquelas pessoas, como eu falei, que não vão ter direito ao princípio da autonomia. Não é ter o direito, que eles não vão ter como saber discernir, como ter essa autonomia, né? Não vão saber discernir essa autonomia do que é certo e o que é errado. Então, quais são essas exceções? A incapacidade, que essa incapacidade, como eu falei, pode ser a questão da incapacidade mental, que foi o exemplo das pessoas que têm problemas mentais, né, problemas neurológicos. As crianças e adolescentes, que eu também já tinha dito, tá? Então foi o que eu falei, essa questão de incapacidade é essa incapacidade mental ou então os menores de idade. Situações de urgência, que é quando se necessita agir imediatamente e não se pode obter o consentimento. Aqui nesse caso, são aquelas situações de urgência como assim. Digamos que uma pessoa sofre um acidente muito grave, automobilístico, né? Então, essa pessoa ela fica em estado gravíssimo, então ela é levada para o hospital e quando chega lá ela precisa ser feita uma cirurgia de emergência nessa pessoa. Se essa pessoa ela está em risco iminente de morte ali, né? É algo que ela está correndo risco de vida, o profissional não precisa pedir autorização para esse paciente para fazer a sua cirurgia, certo? Por quê? Porque é um caso de emergência ali, certo? Então, nesses casos de emergência, o princípio da autonomia não é válido nesse caso, tá? Então, pode ser feita a cirurgia sem o paciente autorizar, vamos dizer assim. Risco grave para a saúde de outras pessoas. Obrigação de informar, mesmo sem a autorização do paciente.
né? Então, eu até já citei para vocês esse exemplo, né, que é o exemplo do HIV, né, risco grave para a saúde de outras pessoas. Então, é aquele paciente que ele descobre que ele tem o vírus do HIV, faz o teste, descobre que tem, então ele tem que falar para o seu companheiro ou companheira, né? Então, ele tem que falar para o seu companheiro ou companheira para quê? Para o seu companheiro ir lá fazer o teste também, para se ele também tiver infectado, ele iniciar também o tratamento com um coquetel. Porém, vai ter aquele paciente que ele vai se negar a dizer ao companheiro, né? Então, nesse caso, ele está colocando o risco à saúde daquela pessoa, né? Então, aquela pessoa não sabe que o marido ou a esposa tem o HIV, né? E tá ali, vai ficar sem saber. Então, o médico ou outro profissional de saúde, né, ele pode ir e informar ao seu companheiro, dizer, ó, seu esposo tem o HIV, certo? Então, o companheiro, vamos dizer assim, aquela pessoa que tem o HIV, ele não tem essa autonomia de decidir nesse sentido aí, porque ele está colocando em risco a saúde do marido ou da esposa, tá? E também nessa parte de risco grave para a saúde de outras pessoas, eu posso também dar o exemplo da questão do Covid, né? A gente sabe que o Covid, a doença Covid, né? Hoje aí um monte de gente se infectando, mas a gente sabe que nem todo mundo vai pegar o Covid e o Covid ele vai se manifestar no organismo da mesma maneira. Então, vai ter paciente que não vai apresentar nenhum sintoma, tá? Um vírus, mas não apresenta sintoma nenhum. É aquele paciente assintomático que a gente fala, né? Vai ter paciente que vai manifestar sintomas, porém, sintomas bem levinhos, aqueles sintomas de gripe mesmo. Vai ter uma tosse, uma dorzinha de garganta, o nariz escorrendo. Então, esse tipo de paciente que vai desenvolver COVID leve, o que é que ele tem que fazer? Eles têm que ficar em isolamento domiciliar total, certo? O isolamento domiciliar total vai ser como? Ele vai ter que ficar dentro de um quarto ventilado, certo? Então, ele não vai poder ficar saindo de dentro do quarto. Por quê? Porque ele não vai poder infectar, contaminar os outros ambientes da casa e nem infectar as pessoas que moram ali com ele, certo? Então, essa pessoa ele tem que ficar em isolamento dentro de um quarto, preferencialmente, né? Sem estar saindo dentro do quarto, sempre usando máscara. Então, ele vai ficar dessa maneira por 14 dias, a partir do início dos sintomas dele, né? Então, iniciou esse sintoma, ele vai ficar 14 dias desse jeito. Depois dos 14 dias, ele vai ficar mais 72 horas observando se realmente não tem mais nenhum sintoma. Se não teve mais nenhum sintoma, então ele vai ter a alta, tá? Então, esse é o caso leve, né? O caso grave é aquele que o paciente ele já vai apresentar uma dificuldade respiratória, né? Uma dispneia, que a gente fala, que dispneia significa dificuldade no respirar. Então, é aquele paciente que vai precisar ser internado porque ele vai ter que fazer uso de oxigênio. Então, vai ter que ser internado, feita internação hospitalar, certo? Então, esse é um paciente mais grave. Então, digamos que esse paciente que tem o COVID leve, né, tem que ficar em isolamento domicílio, digamos que ele disse que não ia, que quem manda na vida dele é ele. Então, como o sintoma é bem levinho, ele tá nem aí, ó, tá saindo para todo canto e tá aí, só infectando o povo, né, saindo para todo canto aí e o povo não sabe o que ele tem. Ele pode fazer isso? Ele não pode, tá? Mesmo que ele tenha o direito à autonomia, ele tem o livre-arbítrio, tem o direito de ir e vir, mas aí ele está colocando em risco a vida de outras pessoas, a saúde das outras pessoas, certo? Então, nesse sentido, quando acontece esse tipo de coisa, a autonomia dele acaba ali, certo? Então, o direito da autonomia dele acaba ali. Inclusive, em relação assim, a isso, nesse sentido, se acontecesse, uma pessoa dessa poderia ser até presa, tá? Não pode. De jeito nenhum, não pode estar indo de contra, né? Porque, vamos dizer assim, é a saúde coletiva, né? Que está em jogo. Então, assim, a partir do momento que esse cidadão, ele resolva fazer uma coisa dessa, a autonomia dele deve ser descartada. Deve ser eliminada ali. Não vai ter autonomia nenhuma para fazer isso. A autonomia da gente
é para algo do nosso corpo, mas quando eu não coloco em risco a vida de outras pessoas. Então, a partir do momento que a autonomia de um indivíduo só vai colocar em risco a vida coletiva ou de outra pessoa, aí então essa autonomia dele deve ser cortada, né? Não deve existir. Então, um profissional da saúde, né, em relação à autonomia, um profissional da saúde deve respeitar as escolhas e decisões de seus pacientes. Então, tem que sempre falar a verdade, não pode omitir as informações do paciente. O paciente ele tem o direito de saber tudo sobre o seu diagnóstico, tudo sobre sua condição de saúde. Respeita a privacidade dos outros, né? Então, o paciente ele também tem que ter a sua privacidade respeitada. Proteja informações confidenciais, então o sigilo profissional é imprescindível, né? O que eu sei do paciente eu não posso sair por aí dizendo, né? Com exceção, né? Quando se põe o risco de outra pessoa, né? Se põe risco de vida de outra pessoa, né? Risco de saúde de outra pessoa. É só nesses casos tem a exceção. Obtenha consentimento dos pacientes para fazer as intervenções, né? Eu já falei sobre isso. E quando solicitado, ajude a tomar decisões importantes, né? Então, você não deve obrigar o paciente a tomar determinadas decisões. Você não pode obrigar aquele paciente. Porém, se o paciente ele está pedindo para você ajudá-lo a tomar uma decisão importante, você pode fazer isso. E o quarto e último princípio é o princípio da justiça. Né? A gente também falou um pouquinho também na aula passada, né? Não sei se vocês também vão lembrar, a gente falou sobre o princípio da equidade, lembra? E que eu disse que a equidade, o significado da equidade se assemelhava ao princípio da justiça, né? Então, que é você ser justo, né? Justiça é isso, é você ser justo. Então, o que seria você ser justo? Né? Então, é você dar mais a quem tem menos, né? Você priorizar, vamos dizer assim, é você priorizar quem tem mais necessidade. Então, quando você faz isso, você está agindo com justiça, né? Então, é o princípio da justiça. E é a mesma coisa que a gente fala de equidade, né? Eles são ali iguaizinhos, o significado é praticamente a mesma coisa, tá? Então, as palavras-chave do princípio de justiça vão ser esses que estão em azul, tá? Dar mais a quem tem menos, priorizar quem tem mais necessidade, tá bom? Eu até tenho esse desenho que eu coloquei aqui, que eu gosto muito dele, né? Que ele mostra bem direitinho o que significa equidade, o que significa justiça. Eu vou colocar aqui, eu coloquei ele maior. Certo? Então, por exemplo, digamos que o que eu tenho aqui, eu vou distribuir para essas 3 pessoas que estão aqui, tá? Aqui seria o princípio que a gente fala da igualdade. Então, o que eu tenho aqui para mim, eu vou distribuir para essas 3 pessoas. Então, eu vou dividir em 3 partes iguais e vou dar a parte igualzinha para cada um, certo? Aqui seria o princípio da igualdade. Eu dividir por igual e dar por igual a cada um. É o princípio da igualdade. Porém, não é o princípio da justiça, certo? Aqui, vocês olhando para esse desenho, foi justo? Eu distribuí em partes iguais para os 3? Ficou justo? Né? Não ficou. Agora, quando eu pego o que eu tenho e eu digo, eu vou dar mais a quem tem menos, eu vou priorizar quem tem uma maior necessidade, aí eu distribuo dessa forma proporcional, né? Então, quando eu faço isso, eu estou sendo justa. Aí sim entra o princípio da equidade, certo? Então, eu dei mais a quem precisava mais, né? Eu priorizei quem tinha mais necessidade, tá certo? Quando eu faço isso, fica tudo justo, tá? Então, eu não dei a esse porque esse não precisava, dei um pouquinho a esse porque ele precisava de um pouquinho, e eu dei mais a esse porque esse era o que necessitava mais.
A necessidade dele era maior, certo? Então, a justiça é isso, tá, minha gente? Justiça e equidade é a mesma coisa. Então, a justiça, o princípio da justiça, o princípio da equidade é isso. Eu dar mais a quem tem menos, eu distribuir, né, de forma proporcional, de acordo com a necessidade de cada um. Então, vocês lembram que até eu tinha dado o exemplo, não sei se vocês lembram que eu tinha dado o exemplo, né, da questão do paciente, né, vou atender aquele paciente de maior gravidade. Então, quando a gente fala em paciente, na parte da área da saúde, é isso. É você atender primeiro quem está em maior gravidade, maior risco de vida. É você, vamos dizer assim, realmente priorizar aquele paciente que precisa mais do seu cuidado, certo? Então fala, dar mais a quem tem menos, priorizar quem tem mais necessidade, justa distribuição de bens e serviços. Fundamenta-se na premissa de que as pessoas têm direito a terem suas necessidades de saúde atendidas, livres de preconceitos ou segregações sociais, que também a gente já falou sobre isso, né, lá na Carta dos Usuários, né? Todo mundo deve ser tratado igual, no sentido de que todo mundo é igual, tá? Só na hora de distribuir, vamos dizer assim, eu tenho que distribuir de acordo com a necessidade de cada um, certo? E justiça na parte legislativa. A pena é proporcional ao mal praticado. Então, quando a gente fala na parte de justiça, né, na parte da lei, ele fala que a pena é proporcional ao mal praticado. Então, por exemplo, como é isso? Que a pena vai ser de acordo com o mal praticado. Então, por exemplo, digamos que eu vou dirigir bêbada e sou pega. Se eu dirijo bêbada, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou levar uma multa, né, e eu posso perder minha carteira, não é isso? Agora, o que é que acontece comigo se eu dirijo bêbada e acabo matando uma pessoa? Então, eu vou estar cometendo um crime ali e provavelmente eu vou ser presa, não é isso? Então, na legislação, na lei, na parte da lei, a justiça é isso, tá bom? Eu expliquei para vocês o que é justiça no sentido da saúde, né? E na justiça, na parte de lei, é essa, né? Então, você vai ter uma pena e essa sua penalidade vai ser de acordo com o mal que você fez, tá bom? Bom, pessoal, então foi isso. Essa foi a nossa aula, né? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu sei que não o tema da bioética pode ser um pouquinho complicado, mas eu tentei explicar da melhor forma possível, tentei trazer exemplos práticos para que vocês pudessem entender, tá? Então eu espero que vocês saibam diferenciar os 4 princípios, vocês tenham entendido isso. Principalmente, né, o da beneficência e o da não maleficência, que vocês saibam diferenciar cada um, né, por eles serem parecidos. Bom, e é isso. E a gente se encontra sábado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, minha gente, não tenham vergonha, tá? Podem perguntar, levem as dúvidas, perguntem, não tenham vergonha não, tá bom? Então, sábado a gente se vê, tá bom? Beijos pra vocês. Boa noite, viu? Fiquem com Deus.